Amém, meus irmãos. Vamos rapidamente abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 2. Lucas 2, nós vamos ler a partir do verso 25. Lucas 2, a partir do verso 25. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por este culto de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por todas as canções que foram entoadas através do coral. Recebe, Senhor, como uma prova do nosso amor e da nossa adoração a Ti. O nosso único desejo é exaltar o Senhor, é que o Senhor seja glorificado em nosso meio, é que o Senhor tome a direção de todas as coisas, é que o Senhor esteja aqui conosco, trazendo alegria para as nossas almas, nos trazendo ânimo, nos trazendo a viva esperança, Pai, para que nós possamos continuar adorando ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nos abençoe neste momento, enquanto estaremos meditando na Tua palavra, que o Senhor mesmo possa falar conosco e ministrar os nossos corações. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tivemos a nossa cantata de Natal e nós já estamos próximos dessa data. Sabemos que o nascimento de Jesus não ocorreu no dia 25 de dezembro. E infelizmente tem muitos cristãos que não comemoram o nascimento de Jesus por causa disso. Pessoas extremamente legalistas: se eu não sei a data que Jesus nasceu, eu não comemoro. O dia 25 de dezembro é uma data pagã e isso e aquilo. Sabemos que nos nossos dias, a data do 25 de dezembro se tornou uma data extremamente comercial. Mas nós estamos aqui comemorando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo pode ter até algum outro sentido na data, mas nós comemoramos com alegria e adoração ao Salvador que foi enviado a este mundo para nos salvar dos nossos pecados. E nós louvamos ao Senhor por isso. E nós, enquanto cristãos, não podemos perder o verdadeiro sentido desta data. Ainda que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, nós temos essa data em que nós nos lembramos do nascimento do nosso Salvador. E enquanto cristãos precisamos manter esta data viva na nossa sociedade.
Porque Jesus, o nascimento do Senhor Jesus, foi a melhor notícia que o mundo ouviu e que o mundo ouvirá. É o nascimento do nosso Salvador. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo virá, é uma notícia também maravilhosa. Mas antes dele voltar, que nós estamos aguardando, ele precisou nascer primeiro e fazer a sua obra nessa terra para nos libertar dos nossos pecados. Irmão, Jesus veio numa época muito difícil. Jesus veio numa época em que os judeus, que eram seu povo, deveriam estar preparados, aguardando a vinda do seu Salvador. Mas não é isso que acontece. Quando a gente vai nos evangelhos e nós olhamos a narrativa da história do nascimento de Jesus, a gente vê um povo judeu que estava totalmente distante do seu Senhor. Um povo judeu que estava ocupado com seus afazeres, ocupado com as tarefas do seu dia a dia, e não estavam se preparando para a chegada do Messias, para a chegada do seu Salvador. E quando Jesus nasceu, o seu povo nem se alegrou com a nascida do seu Salvador. Até porque muitos deles nem souberam que Jesus nasceu. Será que nos nossos dias está muito diferente? Vamos olhar para a igreja do Senhor. Nós estamos aguardando a promessa da vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Será que essa promessa tem sido motivo de alegria para os cristãos? Será que essa promessa tem trazido alegria aos nossos corações? E será que nós, enquanto cristãos, temos nos preparado aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador que virá nos buscar? Muitas vezes, o que nós percebemos é que a história do nascimento de Jesus, para muitas pessoas, parece não passar de uma lenda. Parece algo muito distante. Parece algo que é irreal. Mas nós somos igreja, coluna e baluarte da verdade. E nós estamos aqui neste mundo justamente para sustentar essa verdade. O nosso Salvador nasceu. E ele veio a este mundo como homem para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos trazer salvação. E nós estamos aqui como igreja para isso, irmãos, sustentando essas verdades e mostrar para toda a humanidade todas as verdades sobre o nosso Deus, as verdades nas quais ele revela na sua palavra. E são essas verdades que nós precisamos sustentar. O nascimento de Jesus é uma data muito importante. Muitos não comemoram, mas é preciso comemorar o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um marco na história. O nascimento de Jesus dividiu a história. Nós contamos o tempo assim, antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor Jesus veio para transformar a nossa história. O nascimento de Jesus foi tão importante que Deus enviou um anjo quando ele nasceu para anunciar aos simples pastores da região da Judeia que Jesus havia nascido. Lá em Lucas, no capítulo 2, nos versos 8, nós vemos isso. Jesus nasce, sabemos que o César Augusto convocou um recenseamento na região. Os pais de Jesus moravam na Galileia, na cidade de Nazaré, mas eles precisam se mudar porque ele precisava ir se alistar lá no recenseamento na sua cidade natal. E José era da cidade de Davi, José era de Belém. E ele precisou mudar-se para a cidade de Belém, para a região ali da Judeia, na cidade de Belém, para se recensear. E foi justamente nessa viagem, quando ele está chegando lá, que Maria tem as dores de parto e dá à luz. E como a cidade estava cheia, que muitas pessoas estavam vindo para poder se alistar nesse recenseamento que foi feito, eles não acharam lugar nenhum para se hospedar. E Jesus nasce e ele é deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para aquela família se hospedar. E naquele dia, era um dia de muita alegria. Era um dia tão importante que Deus envia anjos para anunciar
o nascimento do Salvador. E no verso 8 do capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E esse anjo que veio anunciar, acho que os outros anjos também estavam tão felizes que eles queriam demonstrar alegria para aqueles homens. E o verso 13 diz: e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Jesus foi um acontecimento para a glória de Deus, e Jesus veio para trazer paz. Paz com Deus. Para todas as pessoas? Não. O próprio texto diz: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. São aqueles que depositam a sua fé no Senhor Jesus para serem salvos. Essas pessoas, elas têm paz com Deus. O Senhor olha para essas pessoas e não mais a condenam pelos seus pecados, porque a obra de Cristo está sobre essas pessoas. O sangue de Cristo está sobre essas pessoas. E o Senhor olha para cada um de nós como justificados por causa da obra do Senhor Jesus. Irmãos, o povo de Israel tinha que estar preparado para receber o seu Messias, mas não é isso que aconteceu. A gente vê que nem o sacerdote do templo estava ali naquele momento. Ele provavelmente não sabia do nascimento do Salvador. Mas Deus levanta pessoas para comemorar esse nascimento. E como o narrador falou em uma das músicas, o Senhor não escolheu pessoas importantes do reino para anunciar. O Senhor não escolheu pessoas importantes do judaísmo para fazer o alarme sobre o nascimento de Jesus, mas Deus escolheu pessoas simples, piedosas, para anunciar o nascimento do Salvador. Haviam pessoas que continuavam crendo nas promessas do Senhor e estavam aguardando a vinda do Salvador. E a essas pessoas piedosas, o Senhor enviou anjos para anunciar-lhes o nascimento do seu Senhor. O Senhor enviou anjos para anunciar e também para comemorar o nascimento do Senhor. O Senhor usou pastores humildes, simples, para comemorarem, juntamente com José e Maria, o nascimento do Salvador. O Senhor usou alguns gentios que eram convertidos ao Senhor. E Lucas, ele destaca algumas dessas personalidades, que eram pessoas que permaneciam fiéis à promessa de Deus. Quando Jesus nasce, a maioria da nação de Israel estava afundada na incredulidade. E quando a gente olha para essa situação de Israel, muitas vezes nós nos encontramos do mesmo jeito. Nós somos igreja, nós temos essa promessa da volta de Jesus, mas muitas vezes agimos como incrédulos. Não há alegria no nosso coração. Não há exultação no nosso coração em aguardar a vinda do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus vier, quando a promessa se cumprir, o que será que ele vai encontrar neste mundo? Nós sabemos que certamente o Senhor mais uma vez encontrará um cenário como foi no seu nascimento. Poucas igrejas fiéis, poucos crentes que viveram uma vida de preparação para a vinda do Senhor Jesus. Poucos crentes piedosos, poucos crentes dedicados fazendo a obra do Senhor. E sabemos que esse dia pegará muitos de surpresa. Dentre essas pessoas que Lucas ele vai descrever,
ele apresenta Zacarias, um dos sacerdotes do templo. Os sacerdotes do templo não queriam nada com Deus. Eles se tornaram apenas profissionais da religião. Eles iam para o templo bater o ponto dele. Era o turno dele de ir lá para receber as pessoas, fazer os sacrifícios, e eles estavam ali unicamente para bater ponto. Mas no meio daqueles homens, no meio daqueles sacerdotes, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era um homem piedoso. Lucas também apresenta a sua mulher Isabel, que também uma mulher piedosa. Lucas apresenta Maria e José, os pais de Jesus, também dois jovens ali piedosos. E também Lucas apresenta Simeão, Lucas apresenta a profetisa Ana, que eles logo reconheceram quando viram Salvador e se alegraram com isso. E dentre esses que Lucas ele fala para a gente, ele destaca, eu quero falar com os irmãos sobre Simeão. Não se sabe muito sobre esse homem. Simeão era um judeu simples, como qualquer outro. Mas a diferença daquele homem é que ele era um homem piedoso. Ele era um homem que estava aguardando a vinda do Salvador. Ele é um homem que representa a maneira como Israel deveria estar, esperando o seu Salvador. Mas, infelizmente, nós vemos que não foi isso que aconteceu. Então, no meio daquele povo impiedoso, no meio daquele povo desobediente, incrédulo, tinha Simeão, um homem justo. Significa que ele era convertido ao Senhor. Ele conhecia a Deus e ele estava ali aguardando a promessa do Senhor. O texto nos diz que ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Ele estava aguardando a chegada do Messias. Era um homem que viveu a sua vida aguardando que todas as profecias se cumprissem. E ele estava aguardando de todo o coração, porque o Espírito Santo fez uma revelação para esse homem. O verso 26 diz que, antes disso, vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele, e diz que ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Cristo do Senhor. Então imagine o Espírito Santo chegar para aquele homem e dizer, olha, Simeão, o Messias virá e você não morrerá antes que veja o Cristo do Senhor. Imagine como esse homem vivia os seus dias, né? Provavelmente muito alegre e aguardando a vinda do Messias para que ele pudesse ver. E ele vivia assim, servindo a Deus, fazendo o que ele tinha que fazer, firme no Senhor, firmado nas promessas e aguardando. Que dia será? Imagine que talvez o Espírito Santo tivesse aparecido para Simeão quando ele tinha 20 anos de idade, e agora ele talvez tenha 40, 50 anos, 20, 30 anos aguardando a vinda do Messias, mas ele estava ali firmado na palavra, eu não morrerei enquanto não ver o meu Salvador. E ele vivia para isso, aguardando com muita expectativa a vinda do seu Salvador, a vinda do Messias. E a vida dele ficou resumida a isso, em esperar a chegada do Messias. E essa chegada ele sabia que seria o momento mais importante de toda a humanidade. E a narrativa continua nos dizendo, no verso 27, que movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Os pais de Jesus tinham ido ao templo para apresentar Jesus no templo. Era um costume dos judeus. Jesus foi apresentado. Você vê isso lá nos versos 22, 23 e 24 do capítulo 2. Então os pais de Jesus levam o menino para ser apresentado ao templo, e quem estava lá? Simeão, aguardando a realização, o cumprimento da promessa que o Espírito Santo havia feito a ele. O interessante, irmãos, é que Simeão, nesse ponto, quando ele vê o Salvador, ele olhou para o menino e disse, pronto, estou plenamente realizado.
não tenho mais nada para conquistar aqui nesse mundo, não tenho mais nada para fazer aqui. Os meus olhos viram o Salvador. Agora, Senhor, pode me levar se o Senhor quiser. Estou pronto para morrer. A promessa se cumpriu. Tudo aquilo de mais importante que podia acontecer na vida de qualquer um aconteceu. Os meus olhos contemplaram o Salvador, aquele que eu esperei por tanto tempo da minha vida. E aquele homem se alegra. O verso 30 diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. O que é que ele queria mais, irmãos? Os olhos dele pôde contemplar a salvação ali em pessoa. Jesus, o meu Salvador. Ali era um cumprimento de todas as promessas de muitos anos. Promessas do Antigo Testamento. Promessas que profetas tinham falado da parte de Deus e que os judeus aguardavam há muitos anos. O cumprimento estava ali diante dele. Nas suas mãos, diante dos seus olhos. Isso já é o bastante para ele. Eu não quero mais nada da minha vida. A promessa de Deus se cumpriu. Ele é fiel. Os meus olhos viram o Salvador. Os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A gente vê um homem realizado em ver o Salvador. Essa atitude de Simeão nos faz refletir em algo muito importante para as nossas vidas. Você, cristão, que está aqui nessa noite, o que é que tem trazido realização na sua vida? Será que são viagens que você ainda pretende fazer? Será que são bens que você pretende conquistar? Será que é saúde que você espera que Deus lhe dê saúde para que você esteja plenamente realizado? Qual é o tipo de felicidade que você tem buscado na sua vida? A felicidade de Simeão estava em ver o Salvador na sua frente. E ele estava plenamente feliz por isso. Ele estava plenamente satisfeito. E era assim que todo o povo de Israel deveria estar, plenamente satisfeito, porque o Salvador nasceu. Irmãos, a nossa fé, ela aponta tanto para um passado quanto para o futuro. A nossa fé aponta para o passado quando nós vemos essa realização das promessas de Deus no nascimento do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé aponta para o passado quando nós lembramos que o nosso Salvador nasceu, ele veio como homem, ele viveu uma vida simples, ele se fez servo, ele morreu uma morte injusta no nosso lugar, ele bebeu o cálice da ira de Deus naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está ao lado do Pai. Mas a nossa fé também aponta para o futuro, porque nós aguardamos a vinda do nosso Salvador para nos buscar. Será que essa promessa de que o Senhor Jesus vem nos buscar tem gerado alguma expectativa nos nossos corações? Como é que nós temos vivido? Nós temos vivido ansiosos por conquistar coisas materiais, em ter saúde, em ter bom emprego, em ter estudo, em terminar pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doc? Ou nós estamos ansiosos pela vinda do nosso Salvador para nos buscar? Será que quando você acorda de manhã, você pensa, será que vai ser hoje que o meu Salvador vai voltar? Será que é amanhã que Jesus vai voltar para me buscar? Muitos dizem, é melhor não, eu ainda tenho muita coisa para conquistar aqui nessa vida. Os solteiros dizem, Deus me livre, eu quero me casar primeiro. Não volte agora não, Senhor, deixa eu me casar. Aqueles que já casaram dizem, não volte agora não, Jesus. Deixa eu ter um filho primeiro. Os que já têm um filho dizem, Senhor, espera um tempinho aí para o Senhor voltar, para que eu tenha pelo menos outro filho. Os que estão na faculdade dizem, Deus, aguarde um pouquinho, eu tenho ainda a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, muitas coisas para conquistar. Muitos outros dizem, espera aí, Senhor, um tempinho, eu ainda quero fazer algumas viagens aqui neste mundo. Agora que eu comecei a ganhar dinheiro, não volte agora não. Quero conhecer a Grécia.
Senhor, meu pedido é justo, eu quero ir para Israel, conhecer onde o Senhor nasceu. Aguarde um pouquinho, Senhor. E dessa forma, as pessoas vão ficando amarradas às coisas desta terra, às coisas desta vida, a coisas que o Senhor diz que todas elas passarão. Mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus, e ela nos afirma que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Se nós estamos pensando mais em coisas deste mundo do que na volta do nosso Senhor Jesus, é um sinal, irmãos, que nós não estamos muito empenhados na obra de Deus. Nós não estamos muito empenhados na missão que o Senhor deu para a sua igreja. Jesus nasceu. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. E Jesus nos salvou para que nós, voluntariamente, em um ato de amor e agradecimento, nós possamos dedicar 100% da nossa vida ao Senhor Jesus. E quando é que a gente sabe que estamos 100% dispostos a fazer a vontade de Deus nas nossas vidas? É quando nós temos disposição no nosso coração em fazer a vontade de Deus. É quando nós olhamos para dentro de nós e temos a coragem de olhar para o Senhor e dizer, como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faz em mim, Senhor, a tua vontade, faz de mim aquilo que o Senhor quiser. Muitas vezes nós somos orientados pelas emoções. A nossa vida é orientada por aquilo que nós sentimos. Mas nós sabemos que nós devemos ser orientados pela palavra de Deus. E o Senhor nos quer por completo. Ele quer tudo de nós. E Simeão era assim. Ele dedicou a sua vida em aguardar a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E quando chegou o momento em que ele pôde ver a salvação na sua frente, ele estava plenamente satisfeito. Ele já tinha vivido tudo o que ele esperava para a sua vida. E por isso ele pode dizer ao Senhor: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele pega o Salvador nos braços e ele pôde vê-lo com os seus próprios olhos. A partir do verso 33, Simeão olha para os pais de Jesus e ele vê José e Maria ali admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Veja o que Simeão fala. Este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos. E não é só em Israel. O Senhor Jesus continua como essa pessoa destinada para a ruína de alguns e para a alegria de outros. Todos que estão aqui, que têm o Senhor como Salvador da sua vida, o Senhor está aqui para te dar alegria. Você pode se alegrar nisso. Você pode se alegrar porque não existe mais condenação sobre você. O Senhor Jesus levou todas elas na cruz do Calvário. E hoje a salvação está garantida para você. Você tem paz com Deus. Ninguém pode te acusar mais. A sentença de condenação que havia sobre você, Jesus rasgou na cruz. O inferno não lhe pertence mais. É motivo de alegria o nascimento de Cristo para aqueles que são salvos. Mas para aqueles que não têm o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, pode ficar triste nessa noite. Se entristeça. Porque a notícia do nascimento de Cristo, talvez nesse momento seja a ruína para você. Talvez a notícia do nascimento de Cristo, para alguns aqui nesta noite, seja notícia de sua condenação. Sem Jesus ninguém será salvo. Mas as coisas não estão perdidas para você. O Senhor Jesus continua operando na vida do pecador.
O Senhor Jesus continua trazendo salvação para aquele que reconhece seus pecados, para aquele que se coloca diante de Deus arrependido e dizendo: Senhor, eu sou um pecador, estou distante de Deus, mas eu creio que eu preciso do Senhor para me salvar e me levar de volta ao Pai. Jesus continua operando. E talvez você que esteja aqui nessa noite, e a notícia do nascimento de Deus é notícia de condenação para você. Jesus deseja mudar a história da sua vida. Ele deseja trazer salvação e libertação para você. Para que você se alegre com essa notícia. O Salvador nasceu. E Ele nasceu para trazer salvação para mim. Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora o que eu vou fazer é dedicar a minha vida totalmente a Ele, até que Ele venha me buscar. E nós vamos ficar nessa expectativa igual a Simeão. Todos os dias da nossa vida, acordamos, será que é hoje, Senhor, que o Senhor vem me buscar? Eu estou aqui, Pai. Estou preparado, Senhor, venha me buscar. Estou aqui aguardando o Senhor, ansiosamente. O Senhor deseja dar essa alegria para muitos. Talvez você esteja aqui. A minha oração é que o Espírito Santo te convença do teu pecado e que você reconheça essa verdade e que você se renda plenamente aos pés do Salvador. Essa é a melhor notícia, irmãos, que o mundo pôde ouvir. O nosso Salvador, Jesus, nasceu. E até hoje, lá nos altos céus, os anjos louvam a esse Senhor, glorificam o seu santo nome. E nós, enquanto igreja, estamos aguardando para que Ele nos leve, para nós estarmos lá, juntamente com o coro celestial, louvando ao Senhor por toda a eternidade. É isso que aguardamos, desfrutar da nossa salvação. Louvamos ao Senhor por isso, por sua grandiosa obra. Lembrem-se, irmãos, do exemplo de Simeão, e que a nossa expectativa aqui neste mundo seja no Senhor Jesus. Que a nossa expectativa, que a nossa alegria, que a nossa exultação seja naquilo que Jesus proporcionou para todos aqueles que depositam a fé nele. Salvação, paz com Deus, vida eterna. Louvamos ao Senhor nessa noite por isso. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por Ti mesmo. Obrigado porque o Senhor veio a este mundo trazer salvação para o pecador, para o perdido. Obrigado porque muitos que aqui estão foram alvo dessa obra. Senhor, oramos para que o Senhor cuide do nosso coração. Oramos para que o Senhor nos dê a expectativa correta, Senhor, enquanto estamos aqui neste mundo. Muitas pessoas têm colocado a sua satisfação, a sua alegria em coisas materiais, em realizações de coisas terrenas, em coisas neste mundo que vão passar, Senhor. Mas nós oramos, ó Pai, nesse momento, para que o Senhor possa tirar os olhos do nosso coração dessas coisas e que os nossos olhos estejam voltados para Ti, ó Deus. Que nós possamos exultar em Ti e na Tua salvação. Nós Te damos glória, Senhor, nessa noite. Nós rendemos o nosso louvor a Ti, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tua salvação. Obrigado por este exemplo de Simeão, este homem simples, porém piedoso, que aguardava a vinda do Salvador. Essa promessa já se cumpriu, Senhor. E nós, enquanto Tua igreja, estamos aqui aguardando a promessa da Tua vinda para nos buscar. Que o nosso coração possa exultar nessa promessa. Que nós possamos nos alegrar nisso. Que toda a nossa expectativa, que a nossa completude, Senhor, esteja apenas no Senhor. E que nós possamos nos alegrar em Ti, o nosso Senhor e nosso Salvador.
Oramos, ó Deus, como igreja, pela vida daqueles que ainda não podem desfrutar dessa alegria. Daqueles que a notícia do nascimento de Cristo é uma notícia de condenação para eles, de tristeza ao invés de alegria. Mas nós oramos por estes, pedindo para que o Senhor possa salvá-los, para que o Senhor possa libertá-los dos seus pecados, para que eles possam sentir no seu coração a alegria de ter paz com Deus, de ser reconciliado com o Criador de todas as coisas, e que eles possam também exultar na tua promessa de salvação para aqueles que são seus filhos. Oramos por isso, Senhor, e pedimos para que o Senhor haja na vida e no coração destes. No nome de Jesus, oramos. Amém.